Shalom, sejam bem-vindos. Este serviço é em português. E se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. Desculpe pelo retraso deste serviço religioso. Tivemos um problema com a eletricidade. Ok, agora passemos à benzão de abertura. Baruch ata Elyon, shenatata lanu chaim, behirsheita lanu lehikanes hayom la'avodotcha. Amém. E agora vamos ao nosso primeiro salmo deste serviço religioso, e isso será, desculpe, o salmo número 23. Mesmo se eu andar na treva, nada temo, estás comigo. Teu cajado me sustenta, teu consolo me reveste. Preparas mesa abundante frente àqueles que me querem mal, com óleo santo unges minha fronte, transborda o meu cálice. Bondade e graça me seguirão todos os dias da vida. Habitarei na tua casa, Senhor. Habitarei na tua casa, Senhor, para sempre. Para sempre, na tua casa, Senhor. Antes de pasar a la lectura de la Haftarat, Jonathan García también nos dice Hosanna Baruch Hashem y Aleluya. Muchas gracias por tus comentarios. Y te busqué el rezo, es una bendición, Birkat HaKohanim. La voy a hacer para ti. Voy a interrumpir tantito el servicio para darte la bendición. Que el León te bendiga y te guarde, que el León haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia, que el León eleve su rostro hacia toda la humanidad y te conceda Shalom. Amén. Pues bien, tenemos acá otras personas comentando. Race dice lindo, Irma O dice que bien. Muchas gracias por sus comentarios. Bienvenidos. Ok. Agora passemos a Shema Israel. Shema Israel, Elion Eloheinu, Elion Echad. E agora a declaração de fé evionita. Todo evionita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, sua mente El Elion, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o Shabbat e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinaí. Número 5, que a Bíblia, a Mikra, é sagrada. Número 6, que El Elion punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro.
Número 7, que a redenção virá quando o tempo determinado por Deus chegar. E agora vamos passar à nossa primeira oração deste serviço religioso. Obrigado, Ele é o nosso Deus, por em sua imensa misericórdia me permite despertar para mais um dia. Meu Deus, a alma que me deste é pura, tu a criaste e insuflaste em mim. E um dia o tomarás de volta mas o devolverás a mim num futuro ainda por vir. Enquanto minha alma estiver dentro de mim, reconhecerei diante de ti que tu és o Criador e Senhor de todas as coisas. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois no futuro restaurarás a visão aos cegos, a audição aos surdos e a vida aos mortos. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois curas os enfermos. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois libertas os cativos. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos das roupa para que não fiquemos nus e um teto sobre nossas cabeças. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois guias os passos da humanidade. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois guias os passos da humanidade. E bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos escolheste como teus servos e membros da aliança com o antigo Israel. Ajuda-nos, Ele é o nosso Deus, a cumprir os mandamentos de tua Torá. Não permitas que caiamos em erro. Ajuda-nos a suportar as dificuldades da vida. Não permitas que caiamos em desgraça, pobreza ou desgraça. E afasta-nos de nossas más inclinações e ajuda-nos a sempre escolher o que é justo e correto. E que sejamos sempre agradáveis aos teus olhos para que nos salves. E não permitas que sejamos orgulhosos. Livra-nos de amigos traiçoeiros e maus vizinhos, colegas de trabalho perversos e qualquer infortúnio que nos cause. Não permitas que tenhamos uma língua que fale contra os outros, nem que fale mal de nós. Livra-nos da calúnia. Não permitas que um acidente grave nos aconteça e que morramos repentinamente ou que fiquemos gravemente doentes. Abençoa-nos, Senhor nosso Deus, para que possamos conhecer a tua Torá e cumpri-la. Que os nossos descendentes e os descendentes dos nossos descendentes sejam também os seus servos e membros da aliança. Que as nossas orações e súplicas te sejam agradáveis como ofertas. Abençoa-nos abundantemente, Ele é o nosso Deus, para que tenhamos o suficiente para ajudar a outros. Desculpa. Não permitas que sejamos abusivos ou que acusemos injustamente alguém. Ajuda-nos a conviver bem tanto com os nossos irmãos quanto com aqueles que não te servem. Que sejamos um testemunho da tua grandeza e bondade para todas as nações. Guia-nos para sermos bons filhos para os nossos pais e bons pais para os nossos filhos. Ajuda-nos a agir com amor para com todas as pessoas sem exceção. Ajuda-nos a ser hospitaleiros, caridosos e solidários com os doentes, os necessitados, os deficientes e os que vivem na pobreza e que todos os precisam. Conceda-nos a tua ajuda, que passamos ou não. E não permitas que discriminemos entre mulheres e homens, entre nossa família e estranhos, entre aqueles que te adoram e aqueles que não, entre os que pertencem ao nosso grupo étnico e os estrangeiros. Tenha misericórdia de nós e esquece os nossos erros, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a melhorar. Não permitas que continuemos no caminho errado. Obrigado por tudo o que nos dás, pelo alimento que nunca nos falta, pela saúde, pela nossa família, pela oportunidade de te conhecer e te servir. Que deuses como tu, Ele é o nosso Deus, o justo, o misericordioso, o amoroso Criador de tudo. Meus louvores são sempre para ti. Tu és santo e o teu nome é santo. Ajuda-nos a santificar as nossas vidas diante de ti. Dá-nos sabedoria para tomarmos boas decisões. Abençoa o trabalho das nossas mãos para que o nosso esforço nos proporcione o que é necessário para viver. Ajuda-nos a prosperar e a viver em paz e felicidade com nossa família. Que nossos anos na terra sejam como as longas vidas dos patriarcas. Enche o mundo inteiro com a tua bondade. Ajuda toda a humanidade a conhecer-te e a te servir-te.
E louvado sejas, Ele, nosso Deus, para sempre. Amém. Bendito sejas tu, Ele, nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora, vamos passar à leitura, à primeira leitura de hoje. A primeira leitura é a Haftará de Yeshayahu 35, 1 a 10. O deserto árido se alegrará, e a planície deserta exultará e florescerá como a rosa. Ela desabrochará em flores, exultará e cantará, e receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sharon. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalezam as mãos fracas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos de coração aflito, sejam fortes, não temam e olhem para o seu Deus, pois Ele virá com retribuição divina e vitória. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coço exaltará como um servo e a língua do mudo cantará em alta voz. Pois águas jorrarão no deserto e ribeiros na estepe. A areia escaldante se transformará em lago e a terra seca em fontes de água. O refúgio dos chacais em pastagens, o refúgio das avestruzes, caninhos e juncos. Ali aparecerá uma estrada, um caminho, e chamarão estrada de santidade. Ninguém impuro passará por ela, será para eles. Nenhum viajante, nem mesmo os simples, se perderá. Ali não haverá leão, e nem ferá alguma porá nela. E não serão encontrados ali, mas os redimentos andarão por ela. E os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Zion com cânticos curados e coroados de alegria eterna. Alegria e júbilo os alcançarão, e a tristeza e o lamento fugirão. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora, nós temos aqui, há uma invitação para compartilhar a transmissão em vivo, mas este é um serviço religioso, desculpa. Pode ser outro dia. Agora, vamos passar a Derashá Isaías 35, 1 a 10. É a explicação. Querida comunidade, hoje mergulhamos em uma das visões mais luminosas do profeta Isaías, o capítulo 35. Viemos do capítulo anterior, onde a terra orgulhosa e a terra de Esaú, de Adão, se torna um deserto por causa da violência. E de repente, como uma manhã inesperada, ouvimos: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como uma rosa. E esta não é simplesmente uma mudança de cenário, é uma profunda proclamação teológica. O julgamento não é o capítulo final de Deus, mas sim a restauração. Em Gênesis aprendemos que o Eterno traz vida onde antes havia vazio. O Espírito pairava sobre as águas caóticas e ordenava a criação. E aqui Isaías nos diz que esse mesmo poder criador age novamente, mas agora é sobre uma terra ferida pelo pecado humano. Historicamente, este oráculo se insere em um contexto de ameaça à Síria e angústia nacional. Arqueologicamente, sabemos que Judá sofreu verdadeira devastação. Cidades arrasadas, campos queimados. O deserto não era uma metáfora romântica, era uma experiência concreta. Mas Isaías eleva essa experiência a um símbolo espiritual. O deserto representa a alma que perdeu a esperança. E no entanto, ele proclama que ela florescerá. A língua hebraica usa verbos intensos de alegria, repetidos como se o próprio texto estivesse dançando. Isso nos lembra que os salmos que dizem: os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Jó também, em meio à sua dor, vislumbrou que após a provocação, a renovação.
O profeta clama pelo fortalecimento das mãos cansadas e pelo endurecimento dos joelhos fracos. Essa frase é pastoral e profundamente psicológica. Há mãos que não trabalham mais por medo do fracasso, joelhos que tremem de ansiedade crônica, corações que dizem não aguento mais. Deuteronômio repetidamente dizia a Israel: sejam fortes e corajosos. Josué ouviu isso quando entrou na terra prometida. Aqui, Isaías não oferece uma motivação superficial, mas uma razão teológica. Eis é que o teu Deus virá e te salvará. A esperança bíblica não é um otimismo ingênuo, é a confiança na fidelidade divina. Ben-Sira ensina que aqueles que confiam no Senhor não são envergonhados. A sabedoria do Salmão afirma que a esperança dos justos é repleta de imortalidade. Então, o texto descreve uma transformação corporal. Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desobstruirão, os coxos exaltarão como servos e a língua dos mudos cantarão. Não é coincidência que os evangelhos retomem essas imagens para falar das palavras de Rabi Yehoshua, do Maestro Jesus. Quando Mateus e Lucas listam curas, estão dizendo Isaías 35 está acontecendo. Mas, além do milagre físico, há uma dimensão interior. Quantas pessoas hoje bem, mas não percebem o significado, ouvem, mas não escutam a verdade. Caminham mais sem direção, falam mais sem esperança. O pecado e o trauma produzem cegueira emocional. Isaías proclama que a salvação é holística. Ela toca o corpo, a mente e o espírito. Tiago, o irmão de Jesus, dirá que a fé viva se manifesta em obras concretadas e de restauração não é teoria, é a vida que se manifesta. O deserto não apenas floresce, a água brota. É uma região árida, a água é vida, comércio, estabilidade. Êxodo nos mostrou Israel sedento no deserto e o Eterno fez brotar água da rocha. Aqui a imagem se expande, toda a terra devastada se torna uma fonte. Espiritualmente, a água simboliza o ensinamento divino, a Torá, que nutre o coração. Jeremias falou de fontes de água viva. Ezequiel viu um rio fluindo do templo e curando as águas salgadas. Na vida moderna, essa imagem é terapêutica. Quando uma pessoa recebe verdadeira orientação, companhia saudável e prática espiritual consistente, sua paisagem interior começa a mudar. Onde havia pensamentos destrutivos novas narrativas podem surgir. Onde havia aridez emocional, a capacidade de amar pode surgir. Isaías também fala de uma estrada chamada Caminho da Santidade. Historicamente, essas estradas eram rotas elevadas e seguras, preparadas para a passagem de reis ou peregrinos. Linguisticamente, a santidade não é isolamento místico, mas é separação como um propósito. O texto diz que os impuros não trilharão esse caminho, não num sentido excludente, mas é transformador. A injustiça não pode ser sustentada no caminho da restauração. Provérbios contrasta o caminho do justo com o do impio. O primeiro é uma luz crescente. Eticamente, Isaías nos lembra que a redenção não é uma licença para retornar ao caos, mas um convite para uma vida ordenada segundo a justiça. Miqueias resumiu isso assim: pratique a justiça, ame a misericórdia e caminhe humildemente com o seu Deus. Há um belo detalhe: nem mesmo os tolos se desviarão nesse caminho. Isso é reconfortante. Nem todos nós somos sábios e fortes ou especialistas em teologia. Mas quem sinceramente deseja a luz pode caminhar sem se perder. Judith, uma mulher corajosa em meio à guerra, confiou mais na fidelidade divina do que na força militar. Os macabeus, séculos depois, defenderão a identidade espiritual contra a assimilação. A história de Israel
mostra que quando o povo retorna ao caminho, mesmo após o exílio narrado por Esdras e Neemias, há reconstrução. O capítulo culmina com os redimidos retornando a Zion, com cânticos, com alegria perpétua sobre suas cabeças. A tristeza e o suspiro desaparecerão. Aqui a teologia se torna música. O cântico dos cânticos fala do amado, que vem salendo sobre os montes. Isaías descreve um retorno repleto de alegria. Até mesmo o Apocalipse assume essa esperança ao ensinar e anunciar que Deus enxugará toda lágrima dos olhos. Não se trata de uma fuga do sofrimento, mas de sua transformação final. Querida comunidade, Isaías 35 não é apenas uma promessa futura, é um mapa para o presente, que se sua vida parece um deserto, não a declare condenada. O profeta viu flores onde você só vê areia. Se suas mãos estão cansadas, não as esconda. Fortaleça-os com pequenos atos diários de fidelidade. Pratique o descanso sagrado, a oração sincera, o estudo constante e a justiça concreta para com o seu próximo. Busque ajuda quando sua alma estiver exausta, a cura também, através da comunidade da conversa honesta e do apoio profissional quando necessário. O Eterno opera milagres, mas também nos dá ferramentas humanas para cooperar com a sua graça. Isaías 35 nos ensina que depois do julgamento vem a restauração, depois da seca vem a primavera e depois do medo vem o cântico. Ele não minimiza a dor, mas também não a torna absoluta. O mesmo Deus que permitiu o deserto é o que o faz florescer. E se hoje caminhamos entre as areias, lembremos-nos um caminho de santidade já foi traçado, e mesmo que nossos joelhos tremam. Ele mesmo nos sustenta até que a alegria volte a coroar nossos frontes. Ken Yehi Ratson. Isso foi tudo com esta explicação. E nós temos aqui alguns comentários. Smart Culto diz Shalom. E Jonathan Garcia diz Amém. Muito obrigado. Ok, nós temos aqui Unnecessary Roughness, dice, ¿te gustan los deportes? Me encantan los deportes, ya me lo han preguntado varias veces. No hoy, en diferentes servicios religiosos. Dame un beso, te mando un abrazo, saludos y bendiciones. Love Funk, productora, dice, hola Love Funk, bienvenido o bienvenida, Shabbat Shalom. El día de hoy el servicio es en portugués. Nós temos aqui, aleluia, shalom, a te un abbraccio dall'Italia, molto grazie, abbraccio e benedizione per te, per la tua famiglia e per tutta l'Italia. Okay? Questo servizio in italiano, noi lo abbiamo il venerdì, ok? Ogni venerdì alle 7 di mattino, ora dal Messico, noi abbiamo questo servizio e lo stesso servizio, ma in italiano. Ok? Giancarlo, molto grazie per il tuo commento. Ok, agora vamos passar a nossa oração do moderno. Agradeço-te todas as manhãs, o nosso Deus, por me abençoares com mais um dia de vida. Agradeço-te pelas roupas que colocas em meu corpo para que eu não sinta frio. Tu sempre cuidas de mim. Agradeço-te todas as manhãs pela luz, pelo fato de estar vivo. Agradeço-te pelo pão que colocas em minha mesa para que eu não tenha fome e para que eu não conheça a dor. Agradeço-te pelos meus incontáveis obesos e pelas minhas habilidades e minhas experiências. Quero que saibas que sou sempre grato. Louvarei o teu poderoso nome, Ele é o nosso Deus. Entrego-te a minha vida, e o meu coração e a minha gratidão. Agradeço-te todas as manhãs pela minha força, pelo meu pai e pela minha mãe. Agradeço-te pela chuva que cai sobre os meus campos e pelos meus entes queridos. Louvado sejas, Ele é o nosso Deus, para sempre. Amém.
Tadeo Menéndez dice hola, hola Tadeo, Shabbat Shalom, bienvenido al en vivo hoy. Hoy es en português. Ok, agora vamos passar ao nosso segundo salmo deste serviço religioso. Isso vai ser o salmo número 23. 24, O desculpa. Senhor é a terra e o que ela encerra, o mundo e todos os que nele habitam. Ele afirmou sobre os mares profundos, sobre as torrentes a fez repousar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? O de mãos puras e coração sem mancha, que não levanta sua alma à vaidade. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Portas, erguei vosso frontão, levantai-vos. Portas eternas, para que entre o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Senhor. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Portas, erguei vosso frontão, levantai-vos. Portas eternas, para que entre o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Senhor. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Por error salté un comentario y dice que eres un tesoro, muchas gracias. Bienvenido al en vivo. El en vivo hoy es en português. Ok, agora vamos passar a seguinte Haftarah. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Deus, que nos ordenaste ler o Mikra. Amém. A segunda Haftarah de hoje é Mordecai, 7, 1 a 36.
Então, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta dele. Viram alguns dos seus discípulos comendo pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar bem as mãos, seguindo a tradição dos anciãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E adotaram muitos outros costumes, como lavar os copos, os jarros e os utensílios de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não andam segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? Ele respondeu: Isaías profetizou corretamente a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me adoram em vão, seus ensinamentos não passam de regras humanas. Vocês abandonaram os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. E acrescentou: vocês rejeitam astutamente o mandamento de Deus para estabelecer as suas próprias tradições. Pois Moisés diz: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá ser morto. Mas vocês dizem que se alguém declara que seu pai ou mãe, qualquer ajuda que vocês puderam receber de mim é um sacrifício, um corbã, isto é uma oferta consagrada. Então vocês não exigem mais que façam nada por seu pai ou sua mãe. E assim, vocês anulam a palavra de Deus com a tradição, que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas semelhantes a isto. Novamente, Jesus chamou a multidão e disse: ouçam-me todos e entendam. Nada que entra no homem por fora pode torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa longe da multidão, seus discípulos lhe perguntaram sobre a parábola. Eles lhe dizem: vocês são tão lentos para entender? Não compreendem que nada que entra no homem por fora pode torná-lo impuro? O exterior pode contaminá-los? Pois não entra no coração, mas no estômago e depois é eliminado do corpo. Assim, todos os alimentos são purificados. Diz novamente: o que sai do homem é o que contamina, pois é de dentro do coração do homem que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, o adultério, a ganância, a malícia, o engano, a lascívia, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então levantou-se e partiu para a região de Tor e Sidom. Entrou numa casa e, com vontade de comer, disse consigo mesmo: vou para a região de Tiro e Sidom. Não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu passar desapercebido. Assim que ouviu falar dele, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo veio e se prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e suplicou-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas ele lhe disse: deixe primeiro alimentar as crianças de Israel, pois não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Ela respondeu: sim, mestre, mas até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: já que você diz isso, poderia. O demônio saiu de sua filha. Ao chegar em casa, encontrou a criança deitada na cama e o demônio havia desaparecido. Saindo da região de Tiro, foi pelo caminho de Sidom até a mar de Galileia, passando pelos territórios da Decápolis. Então, trouxeram um homem surdo, mudo, e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Tiro o levou para um lugar à parte, pois os dedos nos ouvidos do homem cuspiu e tocou a cabeça.
Então, olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa, abre-te. E os seus ouvidos se abriram, e imediatamente a sua língua se soltou, e ele começou a falar claramente. Ele ordenou-lhes que não contassem a ninguém, e mais quanto mais lhes ordenava, mais eles o proclamavam. E ficaram completamente admirados, dizendo, ele fez tudo bem. Até os surdos ouvem, e os mudos falam. Bendito sejas tu, ele é o nosso Deus, que nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora, nós temos aqui outro comentário. Neko Timel, eres el mejor, muchas gracias, bienvenido, Neko. Shabbat Shalom, Micaela Vicens, eres un tesoro, muchas gracias, Micaela, bienvenida, Shabbat Shalom. Johanna, buen día, buenos días, Boker Tov. Y Mayo Nexo dice, quiero ver más. Quédate con nosotros, aunque hoy el servicio es en portugués, igual te invitamos a que mañana nos acompañes, mañana es totalmente en español. Agora, a explicação de Rasha Marcos 7, 1 a 37. Hoje mergulhamos em um capítulo que é como um espejo polido diante da alma, Marcos 7, 1 a 37. Aqui a discussão não se resume à lavagem das mãos ou costumes externos. Aqui a batalha mais profunda é revelada. A tradição que preserva a vida é a tradição que sufoca o coração. Os fariseus perguntam por que os discípulos não andam de acordo com a tradição dos anciãos. Yehoshua, o mestre Jesus, responde citando Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso não é uma rejeição da Torá, mas uma denúncia do vazio interior do espírito deles. Desde Êxodo ao Levítico, as leis de pureza tinham um propósito pedagógico. Ensinar Israel a discernir entre o sagrado e o profano. Arqueologicamente sabemos que no primeiro século existiam mikveh, banhos rituais escavados na rocha, especialmente em Jerusalém, preocupação com pureza era real e visível. Mas a pureza bíblica nunca foi meramente higiene externa. O alvo sempre foi o coração. Deuteronômio já dizia, circuncidai o prepúcio do vosso coração. Jeremias repete essa imagem clamando por uma transformação interior. Ezequiel promete que Deus removerá o coração de pedra e dará um de carne. Quando Jesus declara que o que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração, ele está seguindo a mesma linha profética. Linguisticamente, a palavra hebraica para coração, lev, não se refere apenas à emoção, e ao centro da vontade, do pensamento e do desejo. É por isso que Jesus lista os males que brotam do dentro, maus pensamentos, adultério, assassinato, orgulho, etc. Gênesis já mostrava que a inclinação do coração humano pode ser para o mal desde a juventude. Ben Sira ensina que a fonte do pecado reside na escolha interior. A sabedoria do Salomão afirma que os pensamentos perversos nos separam de Deus. Psicologicamente, isso é profundamente relevante hoje. Podemos cultivar nossa imagem, nossa presença nas redes sociais, nossa reputação pública e, ainda assim, viver interiormente dominados por ressentimentos, inveja ou fantasias destrutivas. A verdadeira pureza não é alcançada por meios de rituais vazios, mas por meio da honestidade radical diante do Eterno. Mas este capítulo não trata apenas de confronto, trata também de uma demonstração de misericórdia. A mulher Zirofenícia, uma estrangeira, aparece intercedendo por sua filha atormentada. Historicamente, estamos em território gentil. Tiro e Sidom, terras antigas que já aparecem no livro dos reis, quando Elias visitou a viúva de Zarepta. Essa é lembrança não acidental. O Deus de Israel nunca esteve geograficamente limitado. A conversa é intensa. Josué fala
do pão dos filhos, e a mulher responde com humildade e sagacidade. Até os cachorros comem as migalhas, diz a mulher. Aqui vemos uma fé perseverante, que nos lembra de Ruth, a mulher moabita que se apegou ao povo ao Deus de Israel, dizendo: o teu povo será o meu povo. Eticamente, o texto nos leva a examinar nossos limites mentais, quem consideramos forasteiros, a quem negamos uma mesa. Os macabeus defenderão sua identidade contra a assimilação, sim, mas a identidade bíblica nunca se tratou de desprezar estrangeiros. A Torá, nos ordena amar o estrangeiro, porque nós mesmos fomos estrangeiros no Egito. Psicologicamente, a mulher zirofenícia nos ensina resiliência. Ela não se ofende, transforma a aparente rejeição em uma oportunidade para demonstrar sua fé. Na vida moderna, muitas pessoas desistem na primeira porta fechada. Esta história nos convida a perseverar com humildade e coragem. E a filha é curada à distância, lembrando-nos que a palavra proferida como autoridade espiritual transcende barreiras. Em seguida, Marcos narra a cura do surdo-mudo na Decápolis, uma região helenística, com vestígios arqueológicos de teatros e templos pagãos. Yehoshua, o Mestre Jesus, o leva para um lugar à parte, toca seus ouvidos, toca sua língua e diz Efatá, que significa abre-te. O evangelista preserva a palavra aramaica, um precioso detalhe linguístico que nos conecta à voz histórica do Mestre. Abre-te, Efatá. Não apenas para a audição física, mas para a capacidade de ouvir a verdade e expressar a vida. O homem começa a ouvir e a falar corretamente. Quantos hoje ouvem ruído, mas não significado? Quantos guardam palavras presas dentro de si por causa de trauma, vergonha ou medo? A cura da alma muitas vezes vem da recuperação da própria voz, do aprendizado e de como ouvir com profunda atenção. Os salmos dizem: ouve, ó Israel. A fé bíblica começa com a escuta. Provérbios ensina que a resposta branda desvia o furor, mas para responder com brandura é preciso ter escutado com sabedoria. Tiago nos exorta a sermos prontos para ouvir ou tardios para falar. Marcos 7 nos mostra que o Eterno não apenas corrige doutrinas, ele cura capacidades humanas básicas, ouvir e comunicar. Há também uma severa advertência quando a tradição humana invalida o mandamento da Torá de honrar o pai e a mãe sob pretextos religiosos. O coração se endurece. Isso tem uma dimensão moral prática. E a espiritualidade não pode ser um pretexto para negligenciar responsabilidades concretas. Eclesiastes adverte contra as promessas religiosas vazias. Malaquias denuncia ofertas que encobrem a injustiça. A fé autêntica integra adoração e ética diária. Em um nível espiritual mais profundo, Marcos 6 nos convida a um processo contínuo de purificação interior. Não se trata de abolir práticas, mas de examiná-las. Desculpe, tivemos um problema com a internet. E quando o coração se alinha com essa triade, as ações externas recuperam o significado. E no final, a multidão exclama: ele fez tudo bem. Essa frase ressoa com Gênesis, quando Deus viu que a criação era boa. Eis uma nova criação, corações abertos, ouvidos atentos, horizontes expandidos, tradições purificadas. Apocalipse falará de uma humanidade restaurada, onde não há engano nem impureza. Esse futuro começa agora. Cada vez que permitimos que o divino Efatá toque nossa resistência. Querida comunidade, Marcos 7 nos chama à coragem interior. Examinemos nossas tradições, nossas reações, nossos preconceitos.
Permitamos que o Eterno examine nosso leve, nosso coração, nosso centro mais profundo. E aprendamos a ouvir antes de julgar e a falar a verdade sem aspereza, a perseverar na fé quando parecer que só há migalhas. E quando sentirmos que algo dentro de nós está fechado, ouvido, relacionamento, uma esperança, lembremos-nos de que a palavra de cura ainda ressoa. Abra-se. E quando se abrir, descobriremos que a verdadeira pureza não é o isolamento, mas um coração livre para amar com integridade e compaixão. Ken Yehi Ratson. Ok, pelo problema que nós tivemos com a internet, a transmissão no Kuwait é fechada, mas continuamos aqui no YouTube e outras redes sociais. Ok, agora vamos passar à nossa oração final. Bendito sejas tu, nosso Deus, pois nos amaste tanto que nos deste a vida e a oportunidade de te conhecer e adorar. Ajuda-nos a concentrar nossos pensamentos e ações em teus mandamentos ao longo do dia. Prolonga nossas vidas a cada dia para que possamos continuar a te adorar. Tudo o que prometeste se cumpriu, só tu profetizas se cumpres. Continua a nos dar vida para que possamos ver o cumprimento de todas as tuas promessas. Guia-nos acima daquelas que desejam nos prejudicar e ajuda-nos a superar os obstáculos da vida. Vinga aqueles que sofrem por causa das pessoas mas e ajuda-os a superar seus problemas. Realiza milagres diante de nossos olhos e salva-nos em todos os momentos. Reina sobre a minha família, pois só tu tens o direito de reinar sobre a comunidade, a humanidade, e só tu nos governas com justiça e misericórdia. Protege-nos dos golpes de nossos inimigos, das doenças, da guerra e de tudo que possa nos causar sofrimento e morte. Não permita que passemos fome ou caiamos na pobreza. Concede-nos um descanso tranquilo esta noite e abençoa-nos com a oportunidade de acordar cedo amanhã. Louvado sejas, nosso Deus, para sempre. Amém. Agora vamos passar ao nosso salmo final deste serviço religioso, e isso será o salmo número 25.
Leon Yevarech Beyeshmor Etchem Kulchem, Yair Leon Panav Alechem Bichonechem, Yizai Leon Alechem, Tzilo Beyiten Shalem, Lachem Shalom, amém. Muito obrigado por se juntarem a nós neste serviço religioso e na leitura da porção dos profetas, da Haftarah. Lembramos que do 1º a 7 de abril estaremos celebrando a Páscoa judaica, a Páscoa hebraica e Hag HaMatzot, festa dos pães ázimos. Durante toda essa semana não deve haver hametz, pão fermentado ou levado em nossas casas. Na noite da Páscoa hebraica comemos cordeiro assado e matzá para comemorar a libertação dos nossos ancestrais da escravidão no Egito. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos cultos religiosos. Este culto é transmitido simultaneamente em diversas plataformas. Encorajamos a você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas, da manhã, horário doméstico, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos. Deixe-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar sua vida, você mudaria? Você quer agradar a seu Criador? Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você aspira a uma vida mais rica e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. É por isso que convido você a se juntar a mim todos os sábados às 9 horas da manhã para o culto. Nossa comunidade evionita é formada por pessoas de diversas origens religiosas e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua religião para estar conosco todos os sábados. Aqui, todos são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com você o que descobri ao longo de anos de estudo bíblico, como isso mudou a minha vida e como pode mudar a sua também. Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta. Eu estou disposto a ajudá-lo a retornar para Ele. Lembre-se de que todos somos criaturas de Deus e vivemos no mesmo mundo. Portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo. Somos todos irmãos e irmãs, como diz o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Shabbat Shalom, Shavuot Tov e Shana Tová Umetuká.